abrir a palavra do Senhor, que está no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Terminamos de olhar para Daniel, e os primeiros 6 capítulos como a parte histórica do livro, mas eu ainda gostaria de continuar neste pensamento por este mais 2 domingos, onde eu sairei de férias, então não vou iniciar nenhuma série em um livro, mas continuar a pensar na seguinte proposta, Deus é aquele que tem conduzido a história. O Senhor escreve a história. Nós participamos nessa história, não como protagonista principal. Tem muita gente que acha que Muita gente que acha que é o rei do pedaço. Nós não somos. As coisas não são definidas ou determinadas por aquilo que nós queremos ou fazemos, mas pelo o Senhor que conduz a história. A nossa história está envolvida na história de Deus, na história da revelação de Deus, na história da redenção. E aí nós participamos, Deus nos envolve. E essa participação nossa, ela pode ser de forma a contribuirmos com o que Deus está fazendo no mundo. Nós participamos de uma maneira mais assertiva com o desejo de Deus, ou nós podemos participar de uma forma muito contrária. O final não irá mudar, porque Deus é quem conduz a história de uma forma definitiva. Deus está com as rédeas nas mãos. Então nós olhamos para Daniel, e no livro de Daniel nós vimos a participação de Daniel e seus amigos, honrando, glorificando, agradando ao Senhor, e nós vimos a participação de vários outros personagens, meio que travados como uma queda de braço com Deus, Nabucodonosor, Belsazar, E o Senhor os quebrou, e o Senhor os humilhou, porque o Senhor é quem conduz a história. Hoje nós olharemos para a história de Jonas na seguinte temática: o fracasso no sucesso. Como que é isso? Dá um segundinho aí que a gente já vai avançar, tá bom? Alguns anos atrás foi lançada para o espaço uma missão tripulada chamada Apolo 13. Apolo 13 foi uma missão cujo objetivo estava o pousar em um satélite lunar, um destino à Lua, na verdade. E o que aconteceu? A nave saiu da Terra com pessoas dentro e a nave não chegou na Lua. Deu um problema no módulo, E aí toda aquela... Tem até um filme, Já tem mais do que um filme, Eu não assisti nenhum, viu? Mas deu um problema e a missão passou a ser o quê? Salvar esses astronautas. Então, depois de alguns dias, com essa nave no espaço, eles conseguiram, 6 dias, eles conseguiram retornar para a Terra com todos a salvo. Então, a missão foi um sucesso em meio a um grande fracasso. Recentemente tivemos, uma ida ao espaço orbitando aí, a Lua, e foi um grande sucesso, Nós vamos olhar para o profeta Jonas pensando da seguinte forma: Jonas foi um profeta que fracassou, em certo sentido. Mas mesmo fracassando, ele esteve diante de um grande sucesso. Como que isso se dá? Deixe-me citar, viu, Gabriel? Se você for rápido, você joga aí. 2 Reis, capítulo 14, 25, antes de ler o livro do profeta Jonas, aqui o texto nos diz assim: Jeroboão II recuperou os limites de Israel entre Lebo-Ramate e o Mar Morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Então, aqui estabelece para nós
que esse homem chamado Jonas é filho de Amitai e ele tem um ministério profético em Israel. Então Jonas, quando vai surgir aqui, o livro do profeta Jonas, não é alguém que surge do nada, sem ser chamado pelo Senhor, sem ter a incumbência de anunciar a palavra do Senhor. Pelo contrário, Jonas é um profeta conhecido em Israel. O Senhor já falara por meio de Jonas algumas questões, e aqui está o relato de que Jonas foi já usado por Deus para profetizar, e aquilo que Jonas havia dito já havia acontecido. Então Jonas é um profeta de Deus. O ministério profético, ele resumia-se em que Deus chamava a pessoa para ser um porta-voz da sua mensagem. Nós olhamos para o passado, e achamos que todas as mensagens dos profetas eram algo novo e até então escondido, Porque profetizar, nós achamos que é revelar algo encoberto. Existe sim este aspecto, e muito do que Deus falou e revelou foi através de um profeta, e era muito comum o profeta, quando falando em nome do Senhor, ele se colocava diante das pessoas, ou de Israel, ou de outros povos, e dizia: assim diz o Senhor. Ou seja, a mensagem que falarei vem do Senhor. Só que o ministério profético, ele, na sua maior parte, ele não estava em revelar, em trazer novas revelações, mas em anunciar a palavra já revelada. Então, o profeta era um pregador da palavra do Senhor. Então, de certo sentido, todo pregador hoje, ele é um profeta de Deus, não mais para anunciar algo oculto e encoberto, porque Deus não tem nada mais para revelar, porque já revelou para nós. Então, toda a vontade de Deus está revelada nos seus livros sagrados. A função de um profeta hoje está em estudar e explicar a revelação já dada, a profecia já proferida. Então Jonas é um profeta em Israel, e muito no contexto do próprio Jonas, na época, o Senhor falava coisas novas do que iria acontecer ainda. E aí o que acontece aqui? Capítulo 1 do livro de Jonas, vamos lá agora para o livro de Jonas. Nós olharemos para esta história. Eu não ouvi uma página, sendo folheada aí, porque está todo mundo aqui, Então tá bom, não tem problema, tá? Já acharam, Então tá bom. Não muda o fato de que eu não ouvi, Mas nos diz assim, o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Olha a mensagem que Deus deu para Jonas. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Vamos dar uma pausa aqui, depois eu vou continuar lendo os próximos versículos e capítulos, O livro de Jonas é bem pequenininho, mas eu gostaria de pensar com os irmãos o seguinte. Irmãos, nós devemos ter cuidados, nós devemos estar atentos, para não sermos fracassados, mesmo diante de um grande sucesso. Cuide, atente-se, Tome tento, como diz o outro. Se aprume, para que você pessoalmente não seja um fracassado, mesmo vivendo no meio de um grande sucesso. Aí a pergunta, de que forma nós podemos evitar o fracasso? Evitando os dois erros que Jonas cometeu. Primeiro erro que Jonas cometeu aqui, segundo o texto, Jonas se afastou da vontade de Deus. Você leu aqui no texto junto comigo? Deus tem uma mensagem, e qual que, vamos pensar assim, que teor de mensagem é a que o Senhor tem para a cidade de Nínive?
Eu vou derramar chuvas de bênção sobre vocês. É isso? Não. É chuva de fogo, né? Se for pensar em chuva, né? É juízo. Deus está para derramar a sua ira e punir este povo, esta nação, esta cidade perversa, conforme o texto nos diz. Eu vou tratar toda a maldade de vocês. Jonas, anuncie a minha mensagem de juízo, de julgamento contra Nínive. O que seria natural para alguém que teme ao Senhor? O que seria natural para um profeta de Deus? Fazer o que Deus falou, aprontar-se, né, e ir até a cidade de Nínive e anunciar a mensagem do Senhor. Mas o erro que Jonas comete e vai fazer dele alguém que fracassa, é que ele tenta se afastar da vontade de Deus. Jonas não tentou aqui, erradamente nós achamos, né, ou até mesmo passamos isso para as crianças, que Jonas tentou se esconder do olhar de Deus. Às vezes tem corinhos, né, e os professores, né, o tio ali, vai, a tia, não, e Jonas tentou se esconder, e entra debaixo da mesa, e entra debaixo do banco. Não, Jonas não tentou se esconder do alcance visual de Deus. Ele é profeta em Israel. O Salmo 139 era a Bíblia de Jonas, já fazia parte da Bíblia de Israel. E o Salmo 139, Gabriel, o que diz lá nos versos de número 7, até um pouquinho mais adiante, até o 12. Olha o que diz aqui. É impossível escapar do teu espírito, aqui é o rei Davi que está escrevendo. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomo as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará, e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo isso, nem mesmo na escuridão, posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Jonas sabia que não é possível fugir da presença de Deus. Jonas não está tentando fugir da presença do Senhor. Mas Jonas está fugindo da ordem divina, do que Deus disse para ele fazer. É isso que Jonas está dizendo, não vou fazer. Jonas, na verdade, ele fez aquilo que Moisés teve medo de fazer. Certa ocasião, quando o povo de Israel estava saindo, né, já havia saído do Egito, estava caminhando pelo deserto, Moisés para por ordem do Senhor a caminhada do povo, ele sobe no monte e Deus vai falar com Moisés. Essa é a ocasião de Êxodo capítulo 32, em que Deus dá as tábuas da lei. E chega um momento em que Moisés, já muitos dias no monte, Deus diz, desça porque o povo já está se corrompendo. E aí Moisés desce, e quando Moisés chega lá no arraial, no acampamento de Israel, o que havia acontecido? Arão, né, havia feito por instigação do povo um bezerro de ouro, e o povo está ali adorando o bezerro de ouro, se curvando diante do bezerro de ouro. E aí naquele episódio Moisés irado lança as tábuas da lei no chão, espedaça aquelas tábuas de pedra, e Moisés fala com Deus, e Moisés diz o seguinte: se a tua presença não for comigo, não me faças sair daqui. O temor de Moisés é liderar o povo sem a presença de Deus, sem o Senhor estar junto, orientando, porque Deus disse que não iria com o povo. Deus disse, Moisés, eu vou acabar com esse povo, se afasta desse povo. Não, Senhor, o que será dito do teu nome? E Deus diz, Moisés, de ti eu posso fazer outra nação. E Deus diz, eu não vou andar no meio do povo, porque senão eu vou matar esse povo. E Moisés fala, se o Senhor não for com a gente, não me faça sair daqui. O que nós vemos em Jonas é o oposto. É Deus dizendo, eu estou contigo. Vai lá e anuncie essa mensagem. E o que acontece? Jonas
Eu não vou não. Eu não irei. E aí, neste momento, nós podemos fazer algumas perguntas. Por que, que raio de decisão é essa que Jonas, ele não quer ir? Aí também nós vamos dizer, Jonas está com quê? Medo. O contexto histórico dos ninivitas era que eles eram extremamente cruéis com seus inimigos. Eles já haviam causado vários males a Israel. Os estudiosos históricos dizem que a própria cidade de Nínive era cercada por crânios de capturados e executados, para mostrar, venha para cá para você ver com quem que você vai mexer. Só que, irmãos, sabe o sentimento que não existe no coração de Jonas? É medo. Jonas não está com medo, não. E você já vai descobrir isso junto comigo. Tá? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que Jonas, ele decide se afastar da vontade do Senhor, quando ele decidiu desobedecer a ordem divina. E Jonas se afasta da vontade do Senhor, não só quando ele intenciona em desobedecer, quando ele colocou o plano em prática. Porque o versículo 3, até onde nós lemos, ele se aprontou, mas foi, olha só, Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Olha a execução do plano de Jonas sendo desenrolado aqui. O versículo diz, desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida. Sabe para onde? Se Nínive está para a direita, Tarsis estava para a esquerda, para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis com o objetivo, com a finalidade, a fim de fugir do Senhor. Uma coisa é pensar em fazer algumas coisas. Outra coisa é fazer. Entre o pensamento, entre a teoria e a prática, há um campo muito distante. E ainda bem que existe, Já pensou? Cada pensamento fosse, consequentemente, uma execução de algo? Lascou, hein? Você não estaria aqui não, e nem eu. Mas nem tudo que nós pensamos, nós fazemos. Jonas pensou em se afastar da vontade de Deus, em se ausentar da ordem que Deus havia dado. Só que mais do que pensar, Jonas executa. Ele desce ao porto, ele vai lá no guichê lá de Jope, e ele compra uma passagem. Para onde você vai? Eu vou para qualquer direção desse lado. Tem um barco saindo para Tarsis. Eu vou. Comprou a passagem, pagou a passagem e entrou no barco. Que audácia, E aí, Vitor, quem que vai ganhar essa queda de braço? Será que o Deus da história ou será que um profeta tinhoso? Eu não vou. Vamos olhar. E aí o capítulo nos sugere o seguinte, olha, lê junto comigo aí, versículo 4. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Versículo 8. Por que esta terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é sua nacionalidade? Respondeu Jonas. Sou hebreu e adoro o Senhor,
o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? E Jonas respondeu: joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remavam com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviastes essa tempestade sobre ele. Pois os marinheiros pegaram a Jonas e o lançaram no mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Vamos fazer uma pausa aqui, né? Só aqui nós temos bastante conteúdo, mas eu gostaria de cobrir toda a história. Mas o que nós podemos aprender aqui? Eu gostaria de fazer algumas alusões, algumas verdades aqui, não todas. Nós vemos o profeta em desobediência para com Deus, já falamos disso, na direção oposta. E nós vemos um profeta que, enquanto o mar está agitado, enquanto os marinheiros estão desesperados, qual que é a situação dele? Dormindo. Ele está tranquilo. Não é natural. Para uma pessoa estar consciente e intencionalmente em desobediência para com Deus, o natural é, sabe o quê? Medo. Ele conhece o Deus que criou os céus e a terra. E ele está em desobediência à ordem desse Deus. Mas ele está tranquilo. Nós podemos olhar para esse texto e dizer que entre medo e paz, qual que é o sentimento que Jonas tem nesse momento? Paz e tranquilidade. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. Muitas vezes, nos nossos dias, o sentimento de paz é um termômetro para nós concluirmos que isso é vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho paz. Ou o contrário, né? Por que você não fez? Por que você não foi? Olha, eu não estava em paz com isso. É interessante isso. Nós temos um exemplo de alguém em clara desobediência, em clara rebeldia para com Deus, mas em tranquilidade. Está em paz, está dormindo, está nanando, né? Pensando num sono profundo. Ele é acordado pelo marinheiro aqui. Ele é confrontado, mas ele até então estava dormindo. Paz não é termômetro para medir vontade de Deus. Nós temos um próprio exemplo de uma pessoa que não poderia não estar, né, totalmente alinhado com a vontade de Deus e, no entanto, naquele momento não estava em paz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. No jardim do Getsêmani, sabendo o que lhe aguardava, em profunda agonia, orava a Deus, e esse é o momento em que ele suou gotas de sangue. Qual que era a oração de Jesus? Em profunda aflição: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E imediatamente na oração ele dizia: mas que seja feita a tua vontade. Aquele momento Jesus não está em paz,
intranquilidade. Pelo contrário, ali é o ápice da batalha espiritual. Ali é o momento que vai ser executado o próprio plano divino da ira de Deus sobre Jesus, carregando os nossos pecados, ser imputada. Não é um momento numa planície calma, serena e tranquila, em que Jesus, sentado com os discípulos após uma refeição, irá ensinar alguma verdade do reino dos céus. Não. Jesus está em profunda aflição, em agonia. Não é a paz o sentimento que predomina, mas ele está no centro da vontade divina. Então eu não estou querendo dizer que para fazer a vontade de Deus você não pode ter paz. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a paz não determina se aquilo é ou não vontade de Deus. O que nós podemos ver mais aqui sobre Jonas? Nós vemos a triste situação, que diante do problema, ao invés do profeta de Deus se apresentar e dizer, gente, a situação é difícil, nós podemos morrer, mas existe um Deus no céu. Lembra de Daniel e da história de Daniel? O sonho é difícil, a inscrição na parede é incompreensível, mas há um Deus no céu. Daniel conduz a situação porque ele conhece um Deus que pode resolver. Ao invés da gente ver isso com Jonas, o que é que a gente vê na verdade? Nós vemos ímpios e pagãos aqui, porque nenhum deles até o presente momento conhece quem é o Senhor e nem serve o Senhor. Nós vemos eles clamando aos deuses, porque aquela situação precisava de um socorro. E aí esses homens vão acordar Jonas para que ele fale com seu Deus. É o oposto. Outra verdade que nós vamos explorar quarta-feira, né? Às vezes eu estou falando aqui, eu já estou pensando na quarta, né? Porque eu gosto tanto da quarta-feira. Mas olha que princípio interessante para a gente explorar melhor na quarta-feira aqui. Uma pessoa fora da vontade de Deus, ela não só causa males, problemas e dificuldades para si, mas para os outros. Esse camarada aqui, ele causou danos para esses marinheiros aqui. A mercadoria foi jogada no mar. Por causa da tempestade que é sobre o erro de quem? De Jonas, não dos marinheiros. Quando nós fugimos da vontade do Senhor, o Senhor não apenas pode pesar a mão sobre nós individualmente, como se isso fosse, suficiente para dizer, não, eu aguento, tá bom. Não, as consequências do nosso andar errado recaem sobre pessoas ao nosso redor. Então é muito sério. Mas isso aqui vai ser quarta-feira, tá bom? E aí nós temos o capítulo 2. Uma outra verdade que não posso deixar, Os marinheiros, eles têm tanto temor de Deus, que após descobrir que Jonas é o culpado da tempestade, eles não fazem o que seria óbvio. O que seria óbvio? Pegar uma espada aqui, já vem aqui que eu vou resolver essa parada aqui, seu caba safado. É você o problema? Não, eles não fazem. O texto diz para nós que eles vão falar com Deus. Eles vão falar com Jonas. O que você acha que deve ser feito para o problema ser resolvido? Por quê? Porque eles temem o Deus que o Jonas falou, ele é o Deus do céu, da terra, do mar. Ele é o causador da tempestade. Eu vou me meter a besta em lutar com o Deus da tempestade? Não, o que você acha? Você que sabe que o problema é por sua causa. Temor de Deus. Eles oram ao Senhor. E a oração, quando Jonas diz, me lance no mar, porque eu vou... a tempestade vai se acalmar, eles continuam o quê? Eles continuam remando, não é imediatamente. Jonas falou, me lance no mar, e eles continuam remando, vamos remar mais um pouco, vai que a gente consegue. Com medo. E aí quando eles veem que não consegue, antes de jogar Jonas, eles fazem uma oração, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte desse homem.
O Senhor sabe o que está acontecendo entre vocês. E aí o que acontece? Eles lançam Jonas no mar, e o Senhor preparou, versículo 12, né? O Senhor fez, na versão atualizada está, o Senhor preparou, formou um grande peixe que engoliu Jonas. O texto não diz sobre Jonas aquilo que disse sobre os inimigos de Daniel quando são jogados na cova dos leões, lembra? Eles foram jogados e o texto diz, antes de chegarem no chão, antes que chegassem no chão os leões, já rasgavam eles. Eu não sei se Jonas foi engolido antes de chegar na água, mas que ele merecia engolir um monte de água antes do peixe engolir ele, ele merecia, né? Então eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que Deus, na sua soberania e no controle da história, ele fez com que um peixe engolisse Jonas. E o texto diz para nós que Jonas passa dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Isso é tão interessante que Jesus vai falar isso, né? Quando pedem-lhe um sinal, pedem sinais, Jesus diz, outro sinal não será dado do que o do profeta Jonas, que por 3 dias e 3 noites esteve no ventre do peixe. Assim o Filho do Homem estará por 3 dias, 3 noites no seio da terra. Você não crê na história de Jonas? Por que você crê na história de Jesus que ressuscitou? O próprio Jesus falou, assim como Jonas. E aqui, né, para nós que temos estudado todos os detalhes de um Deus soberano que faz o que quer e tem poder para tudo, preparar um peixe para engolir Jonas não é um problema para o Senhor. E o texto diz o seguinte, que Jonas agora está lá dentro do estômago do peixe. Jonas está lá entre preservação e digestão, né? Jonas está se banhando ali de suco gástrico, Jonas está começando a ser né, diluído e aquela coisa, você acha que lá ele estava, né? Não, foi no estômago do peixe mesmo. E aí o que ele faz lá? Lá ele cai em si. Lá ele percebe a burrada que ele está fazendo, e é o capítulo 2, vou ler rapidinho. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Olha a oração desse homem, cheia de belas verdades sobre Deus e sobre tudo. Ele diz assim, em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e Tu me ouvistes. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste de tua presença, e no entanto olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. A situação dele lá dentro do peixe. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas Tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte, quando minha vida se esvaía, e me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a Ti, em Teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a Ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então, versículo 10, o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Não foi na praia de Nínive não, viu? Porque Nínive não é banhada pelo mar. Em alguma praia longe ainda. Mas aqui você percebe um profeta que se arrependeu, um profeta que se humilha, se volta para Deus,
E Deus, na sua graça e misericórdia, continua com um plano ainda de que o juízo fosse anunciado para Nínive. O capítulo 3 já começa da seguinte forma, dá uma olhadinha. Depois disso, disse o quê? Do peixe vomitar Jonas na areia, na praia. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Olha a mensagem que Deus tem para Jonas. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. É a mesma ordem do capítulo 1. Tem várias coisas aqui para a gente, né? Observar, não necessariamente para hoje. Mas, irmãos, Deus não é um senhor zangado que no primeiro erro ele sentencia algo a qual jamais terá ou dará uma segunda oportunidade. Deus está interessado em pessoas arrependidas que queiram caminhar com Ele. E até então esse homem não queria mais, mas ele decide lá dentro do peixe: ó Senhor, tu me salvaste. Ó Senhor, me ajude. Ó Senhor, toda essa situação. E Deus resolveu preservá-lo. E o versículo 1 do capítulo 3 e o 2 já diz que Deus falou novamente com ele. Continua. Eu ainda tenho algo a fazer em Nínive. Profira a mensagem de juízo. Diferente, viu, Vitor, de ir para Jope e fugir. Sabe o que é que Jonas fez? Agora ele vai. Olha o versículo 3. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive. Quem é que é doido de não ir também, né? Depois de tudo isso? Tem doido que é maluco, mas há limite, né? Mas é claro que ele vai. Mas tem muita coisa para a gente descobrir aqui. Ó, vamos lá. Uma cidade, Nínive era uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la inteira. Naquela época não tinha Uber, viu? Não tinha nada, não tinha transporte público, era pé. 3 dias, aí no dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões. Jonas está andando e Jonas não está conversando com ninguém. Jonas está andando e dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E ele continuava. Não interessa o que vão pensar de Jonas. E ele nem está preocupado com isso. Ele está percorrendo, circulando a cidade e gritando: em 40 dias Deus vai destruir Nínive. Aí no dia seguinte ele diz: em 39 dias Deus vai destruir Nínive. Porque 3 dias era para percorrer. E aí olha o que acontece. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono. Lembra de Nabucodonosor, Belsazar, lembra deles? Olha aqui, mais um rei. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Irmãos, que cena incrível. Aqui não é um pobre coitado, aqui não é uma nação pequenininha, aqui é uma grande Nínive. Nínive veio, depois de certo tempo, ser a capital do Império Assírio. Era uma cidade extremamente forte e importante já nos dias de Jonas. E o que acontece aqui
é que esse rei é tomado por um quebrantamento, né? E uma convicção de pecado, que ele decreta que um jejum nacional deveria acontecer, na esperança de que Deus mudasse o decreto de destruição. Sabe o que aconteceu? Versículo 10. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, isso em quantos dias? 37, porque já foi 3 da mensagem. E não sei quanto tempo depois que o rei ouviu, mas quando ouviu, aconteceu aquilo, deixaram seus maus caminhos, voltou atrás, Deus voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Isso aqui é um sucesso ou é um fracasso? Um sucesso. Se a destruição tivesse acontecido, também seria um sucesso, porque é Deus executando o seu plano. Mas como nós temos, né, pela palavra do Senhor, mais assim, percepção de que quando o pecador se arrepende, né, parece que a graça de Deus é muito mais evidenciada do que qualquer outra situação. Tanto que Jesus diz, há festa no céu, quando um pecador se arrepende. E aí o que nós vemos aqui? Quando nós todos ficamos felizes com o final do capítulo 3, há um ser que fica triste. Ah, já sei quem é, Satanás. Não estou falando dele não. Existe uma pessoa que com o arrependimento da cidade de Nínive, ficou não só triste, ficou arrasado. Ficou com desejo de morrer. Ficou assim, perdeu a vontade de viver. Sabe quem que é? Jonas. Oxe, aí você diz, é doido, né? Cadê isso? Vamos juntos. Olha, ó. Isso tudo o quê? O arrependimento de Nínive, a mudança de Deus em destruir, mas agora ser gracioso e misericordioso. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Não é só aborrecido e irado, é muito irado. E aí continua a história, diz assim, ó, então orou ao Senhor. Você já orou com raiva? Você já orou irado? Eu não lembro se eu já orei irado. Normalmente, quando você está irado, uma das coisas que você não faz é orar, não é? Normalmente é assim, pelo menos comigo é assim, quando eu estou ruim, a última coisa é eu falar com Deus. Porque não dá para você falar com Deus dando de dedo em Deus. De dedo você já deu em quem você derramou a sua ira já, né? Mas para com Deus não, você só fala com Deus quando você baixou a bola, o fogo, já reconheceu o pecado, já está ali, aí você tem que acertar com Deus, né? Aí você vai mansinho, não é assim? Mas Jonas falou raivado. A oração com ira se dirigindo a Deus. Dá uma olhadinha nisso, ó. Então orou ao Senhor, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Está vendo aqui? Não é medo? Ele não fugiu por causa de medo. Ele fugiu porque ele quer ver o fogo caindo sobre Nínive. E não a graça de Deus lá. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não fazer calamidade. Agora, Senhor, ele está orando. Tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Irmãos, dá para acreditar num negócio desse daqui? Ele volta-se para Deus, orando com Deus, e está vendo aí? Não foi isso que eu falei lá? Não foi isso porque eu comprei a passagem para Nínive? Que eu sabia que isso ia acontecer. E aqui não está o sentimento de, está vendo? Tudo que eu fiz não teve valor nenhum. Não, não é isso não. Aqui está o desejo nutrido no coração de um homem que quer ver a destruição daqueles que são maus.
Como disse, uma nação que já havia causado vários males a Israel. Jonas nutre no coração não um sentimento de compaixão por um povo que não conhece a Deus, mas de raiva, de ira. E quando Deus manda ele profetizar a destruição, ele sabia que Deus poderia mudar isso. E aí, para não acontecer de Deus mudar, sabe qual que é o segredo? Não falo, não vou. E o fogo vai cair. Ele revelou isso aqui para nós. E aí o que acontece? Agora Deus vai tratar com Jonas aí, ó. Versículo 4. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda acha que vai ainda acontecer alguma coisa. Ele quer que aconteça. Então ele se afasta, ele faz uma cabana ali, alguma coisa ali, para se esconder do sol, e ele ainda está fazendo figas e torcendo que não é possível, não é justo isso. Não é justo um negócio desse. Um povo que só faz mal, só faz mal, só faz mal, e agora Deus está perdoando esse povo. E eu estou aqui, né? Tantos anos de serviço ao Senhor, e agora eu tenho que ver isso. O perdão de Deus. E ele está ali nutrindo ainda um sentimento de que algo ainda vai acontecer com a cidade. E aí o que acontece? O versículo 6. O Senhor fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Percebe aqui que o sol incomoda muito Jonas? Ele ficou 3 dias na barriga do peixe. Ele tá todo machucado aqui. Ele não tá bom não, viu? O sol é demais para ele. Tá ardendo, tá queimando as feridas, tá? No dia seguinte, Deus que mandou a planta crescer e fazer sombra, e Jonas se alegra agora. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer, quer morrer de novo. Olha, para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse. Então percebe aqui que Jonas... né? Como que a psicologia iria definir o Jonas, né? O nosso personagem aqui. Eu nem pensei nisso não, mas estou pensando agora, né? Esse negócio está quente aí também, né? Ele é alguém que tem transtorno bipolar. Esse é tadinho dele. Ele vai de 8 a 80, assim, né? Ele tem, sei lá, eu não estudei isso aí para pensar nisso aí, mas existem uns transtornos que justificam tudo. Tudo. É lindo de ver. Todo mundo é o culpado, até o cão é culpado, mas menos a pessoa é culpada. E aqui Deus está tratando com Jonas. A ira é de Jonas. A culpa não é de Nínive, não é de Israel, a culpa é de Jonas. E aí Deus, né, perguntou a Jonas, versículo 9. Você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Eu acho sim. Olha só, ele é tinhoso, ele é endurecido, ele é terrível, viu, Danival? Ele é da Bahia, Danival, né? Não é da Bahia não, né? Estou olhando para o Danival ali, tudo o Danival enaltece o baiano, né? Que ele é baiano, então eu olhei para ele e falei, deixa só, né? Deixa estar, meu rei, né? Então, percebe aqui, irmãos? Esse homem que vai de um ponto a outro, esse homem que quer viver, ele se alegra por causa de uma planta, ele quer morrer por causa da planta, e Deus fala com ele, diz, sim, eu mereço morrer, sim, e isso é justo. Então o Senhor disse, versículo 10, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para ela crescer.
ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Você percebeu aqui os olhos do Senhor e os olhos de Jonas? A atualizada vai dizer 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Essa versão, fazendo jus a essa verdade, diz entre o certo e o errado. 120 mil pessoas. Aqui provavelmente está fazendo uma alusão a todo tipo de gente que não tem capacidade, mental de entender o certo e errado. Aqui estão as crianças, aqui estão qualquer outras pessoas com problemas. Não é a população inteira de Nínive. Não, são 120 mil pessoas que não têm capacidade de entender o certo e o errado. E Deus ainda diz, olha só, quem maltrata os animais não é a vontade de Deus. Deus fala das pessoas e fala, e tem muitos animais. Não deveria, Jonas, eu ter compaixão dessas pessoas? Não deveria, Jonas, você ter a mesma compaixão que teve para a planta, ter para essas pessoas? E o livro de Jonas acaba nesse suspense. Não sabemos mais. Jonas, concluindo nosso tempo de hoje, Jonas foi alguém que fracassou, mas esteve diante de um grande sucesso. Por quê? Porque a história é escrita por Deus. Porque a vontade que prevalece não é a minha e não é a sua, é a vontade de Deus. Só que há muita diferença entre chegarmos no final da história, tendo nós também não só participado de um sucesso, que é o desenrolar da história que Deus está escrevendo, mas nós mesmos pessoalmente sermos bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Para evitarmos os sermos mal-sucedidos, nós precisamos evitar os dois erros que Jonas cometeu. O primeiro, ele se afastou da ordem de Deus, da vontade, do desejo de Deus. Objetivamente, ele se afasta. E ele vai viver a sua própria vida, tomando as suas decisões, seguindo na direção que ele queria, e não na que Deus queria. O que a Bíblia fala de alguém que trilha nesse mundo sem estar orientado pela palavra de Deus? Você vai ter muitos problemas. Você vai quebrar a cara. Hoje, a pergunta do catecismo, na parte da IBD, era sobre o que é pecado. E a explicação é que pecado é vivermos no mundo desprezando Deus. É vivermos no mundo desprezando a lei de Deus. Então Deus disse como devemos fazer e ser. Quando nós assumimos para nós mesmos a direção das nossas vidas, você está desprezando o conselho de Deus. Isso é pecado. E você está automaticamente se destruindo. Você vai quebrar a cara. Você vai lidar com o fracasso. Segundo erro de Jonas, não foi só se afastar da vontade de Deus, mas foi permitir que as suas emoções, deixa eu olhar aqui para falar certinho, foi permitir que as suas emoções, Jonas colocou os seus sentimentos acima da vontade de Deus. Ele porque quer que a cidade seja destruída. Os sentimentos, as emoções de Jonas era voltado para isso. Eu quero ver Deus julgar este povo, e não Deus salvar esse povo. Mas qual que é a vontade de Deus? É salvar, é estender a sua graça e misericórdia. Então Jonas é um fracassado, porque ele permite as suas emoções estarem acima da vontade de Deus. E aí, quando alguém é guiado pelas emoções, qual que vai ser o resultado disso? Destruição. Então, para a gente concluir esta mensagem, nós não podemos apenas falar disso, mas nós precisamos olhar para as nossas vidas e examinar.
nós estamos participando na história que Deus está escrevendo, tendo uma participação de sucesso ou de fracasso? Ou talvez, eu sei lá, um pouco de sucesso, um pouco de fracasso, né? Acho que não é realmente 8 ou 80, 100% de sucesso ou 100% de fracasso. Não, cada dia é um dia, porque cada dia nós decidimos ou viver para nós ou viver para Deus. Mas eu gostaria de fechar nesta noite fazendo jus ao contexto do livro de Jonas. Por que será, irmãos, que Jonas teve tanta dificuldade de ir lá pregar, de não querer pregar, ou de ainda ficar torcendo para a destruição? Será que era falta de conhecimento que Deus realmente quer que eu fale? Não, não era. Era falta de força, de disposição, era preguiça? Não, não era, ele não tem preguiça. Eu penso que o que faltou para Jonas é também o que falta para nós hoje, em relação àqueles que estão perdidos, precisando ouvir a palavra. Sabe o que é? Falta de amor. Não é falta de recursos, não é falta de força, não é falta de conhecimento, eu preciso ser treinado em um método melhor para anunciar a palavra de Deus. Não, não é não. Faltou para Jonas e falta em nós o que Jesus tinha. Marcos capítulo 6, versículo 30, Felipe, ou Gabriel, para a gente encerrar nesse texto agora. Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Jesus os envia a pregar, a realizar a sua vontade, e eles voltam e estão contando. Jesus lhe disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Aí o próximo. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Lá do outro lado, já chegaram primeiro. E você viu que não era meia dúzia de gente, né? Pessoas de várias cidades. E aí? Ó, o Jonas? Não, é com J, mas é Jesus. Quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Aquilo que sobra em Jesus faltou para Jonas e falta para nós. A gente vê as pessoas, perdidas na sua maldade, na sua arrogância, na sua prepotência, e às vezes sabe qual que é o nosso desejo? Tomara que morra mesmo. Igual Jonas. A gente olha para várias situações, para várias pessoas, de tanta gente boa morrendo no mundo, esse vagabundo aí, não é? Às vezes a gente nutre sentimento de que vamos resolver o problema do Brasil? Vamos matar tudo. Mata os bandidos da cadeia de Brasília. É mesmo? É assim que nós fazemos? Jonas? É Jonas? É. O exemplo e o padrão que é Jesus Cristo olhava para a multidão perdida e sentia compaixão. Sentia a dor das pessoas. E eu penso que esse é o maior motivo do porquê fazemos pouco evangelismo e fazemos pouco missões do que poderia ser feito. Não é recursos, não é agenda, não é tempo, é compaixão. Falta-nos amor pelos que perecem. O que fazer? Clamar ao Senhor, que pode livrar o profeta rebelde do fundo do mar, dentro da barriga de um peixe. Esse Deus pode encher o nosso coração de compaixão pelos que perecem. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós bendizemos a ti. Porque o resultado da história não é aquilo que nós decidimos fazer ou não.
mas é aquilo que o Senhor quer fazer. Te agradecemos porque o Senhor, de maneira soberana, está realizando o teu querer no mundo. E o Senhor nos chama para sermos cooperadores com o Senhor. E muitas vezes nós não temos cooperado em nada. Muitas vezes a gente acaba sendo um peso. E o problema não é recursos, não é falta de tempo. O problema é que nós não amamos. O Senhor nos diz que deveríamos amar o Senhor de todo o coração e o próximo, assim como nós nos amamos. Se o amor for uma realidade presente no nosso coração, então nós faremos com a mesma disposição do Senhor. Falaremos não para que o juízo aconteça, mas para que as pessoas saibam que se elas não se arrependerem, elas enfrentarão o juízo. Falaremos com a motivação correta. E acima de tudo, falaremos. Mude o nosso coração. Coloque amor ao nosso coração. E que possamos nos desprender de qualquer dificuldade, principalmente do nosso próprio eu. Oramos no nome de Jesus. Amém.